Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição, neste caso a edição número um da nossa Comissão Permanente, um espaço de reflexão e debate dos assuntos da atualidade do Concelho de Felgueiras. Na semana passada tivemos a nossa estreia, a edição zero, uma edição experimental com o nosso painel de colaboradores. Hoje é, de facto, a nossa edição número um. Vamos já de imediato introduzir os assuntos que estão na ordem de trabalhos para esta rubrica, a rubrica número 1 da Comissão Permanente. Dois temas indicados pela direção do Expresso de Felgueiras. Vamos refletir um pouco sobre o 26º aniversário da cidade da Lixa, que neste momento, por estes dias, a ser assinalado com um conjunto de atividades, um conjunto de eventos promovidos pela Câmara Municipal, sobretudo eventos de âmbito cultural, ajustados ao período pandémico que ainda atravessamos. O segundo tema do dia será a Estrada Municipal 564, uma estrada importante no concelho de Felgueiras, que serve um conjunto vasto de freguesias do município e que se encontra em obras já há bastante tempo, e vamos refletir sobre essa situação, aquilo que está de facto a acontecer com a Estrada Municipal 564 e o facto de as obras se prolongarem no tempo. Neste mandato, estas obras já vinham atrás do mandato anterior. O terceiro tema é o tema indicado pelo nosso painel. Hoje coube em sorte ao Leonel Costa indicar esse tema. Aproveitei já para saudar o Leonel, que está obviamente connosco, através de como o Sérgio Martins, o Luís Paulo, o Helder Quintela e o Leonel Costa. Hoje coube-te indicar o tema, que vai ser, já agora apresentas o tema. O tema é o Parque da Cidade, ou em bom rigor, a ausência do Parque da Cidade, que acho que é um tema que eu, pessoalmente, não como enquanto comentador político, mas como felgueirense, gostava que estivesse mais na ordem do dia, e por isso é que achei por bem trazê-lo aqui para o debate. Presumo que foi mais ou menos consensual, concordaram com a indicação do tema? Sim. Absolutamente. É um tema aliás, eu pertinente. já fiz um vídeo de bicicleta da visita ao Parque da Cidade. Eu imagino o vídeo, tens que me mostrar. Muito bem, vamos então entrar no nosso primeiro tema do dia. Vamos falar um pouco sobre a cidade da Lixa, a propósito do 26º aniversário da elevação de Lixa à categoria de cidade. Foi, portanto, há 26 anos que a Lixa foi promovida a um novo estatuto. Temos connosco um dos nossos membros permanentes do nosso painel, é o Helder Quintela. Helder Quintela, como de resto falámos na semana passada, tem ligações fortes à cidade da Lixa. Já Nasci na cidade da Lixa. Nasceste na cidade da Lixa, portanto tens coração lixense. Como é que vês estes 26 anos? A Lixa de facto deu o salto que era expectável em termos de desenvolvimento, em termos de progresso? Na verdade, não. Na verdade, aquilo que nós temos que ser rigorosos é que, e para escrever a história tal como ela deve ser escrita, é que a ambição da Lixa, quando surgiu a questão de poder ser alterada a sua situação e a sua classificação para cidade, tinha um objetivo que era ser concelho. Existia claramente essa iniciativa. Aliás, existia nessa altura e existe hoje ainda a Promolixa. A Promolixa tinha claramente como objetivo criar o Concelho da Lixa, formando o Concelho da Lixa com freguesias de Felgueiras, sobretudo Macieira, Vila Cova, Borga de Godim, Caramos, Santão. Sobretudo essas. Depois a parte de Celurico, de Agilde e de Fervença, e depois também as freguesias de Amarante, de Freixo de Cima e de Freixo de Baixo, que eram as principais para formar o concelho. Mas que eu só falar de Figueirão. E eventualmente também, até pela centralidade que a Lixa tinha nessa altura, e que teve sempre, até pela questão dos bordados. Os bordados da Lixa nunca foram produzidos na Lixa. Os bordados da Lixa sempre foram produzidos em Airães, sempre foram produzidos em Figueiró, Santa Cristina, Figueiró, Santiago. Exatamente. E, portanto, a Lixa era, sobretudo, o centro de comercialização dos bordados. Portanto, a Lixa sempre foi muito central. Na verdade, a Lixa chegou à cidade contra a vontade daquilo que era o poder instalado em Felgueiras. Durante muitos anos, a Lixa viveu desse afastamento
da gestão administrativa do concelho e viveu muito à custa daquilo que eram as suas vontades, do seu bairrismo. Portanto, hoje, aquilo que foi sendo construído foi muito por força daquilo que as pessoas conseguiam fazer. A Igreja Nova da Lixa, os bombeiros, o novo quartel dos bombeiros voluntários, foi sobretudo feito com a vontade e com o trabalho perseverante das pessoas da Lixa. A Expo Lixa é que é contemporânea da FEL Mostra, mas que teve muito mais presença ao longo do tempo do que a própria FEL Mostra, porque as pessoas sentiam de facto um bairrismo exacerbado. Aliás, eu posso recordar algo que tem mais de 30 anos, aqui ainda há pouco estava a olhar para o Jornal da Lixa e via que foi a luta que as pessoas da Lixa fizeram para que o CTT, o posto dos Correios, não fosse retirado da Lixa, em que até a polícia de intervenção teve que vir, os sinos tocaram a rebate, as pessoas foram para a rua e teve que vir a polícia de intervenção precisamente para garantir a segurança daquilo que estava a ser feito. Já estão muito distantes. Estão muito distantes e hoje a Lixa perdeu centralidade. Perdeu serviços públicos importantes e nós temos claros exemplos. As finanças, a repartição de finanças da Lixa encerrou, a segurança social é minúscula e de facto tem existido esse retrocesso. Por exemplo, a Lixa sempre teve um ponto muito importante e que era reflexo das próprias gentes da Lixa, que era um encontro social no centro da Lixa, com várias esplanadas, o Café Luz, que já não existe, a Pensão Silva, a Nina, que também já não existe, o Café Central, que já não existe, que era um ponto central de convívio das pessoas. As pessoas sabiam que quando saíam à noite, ou saíam durante o dia, ao fim de semana, sabiam que iriam encontrar pessoas, sabiam que iriam acontecer coisas. E isso hoje já não existe. A Lixa, de facto, perdeu centralidade. Perdeu essa centralidade via dos serviços públicos que deixaram de existir. Mas e hoje em dia... Essa situação deve-se a quê? Eu acho que se deve, no fundo, à própria evolução da sociedade. A Lixa sempre viveu muito também de pessoas bairristas, o Sr. Artur Bica, entre outros, que sempre mantiveram ali, mas hoje... O Sr. Carlos Coelho. O Sr. Carlos Coelho, o Sr. Carlos Alberto, múltiplas pessoas que sempre foram estando nas várias instituições, a Banda de Música da Lixa, os Bombeiros Voluntários, o Futebol Clube da Lixa, e hoje aquilo que nós vemos é que, de facto, até a própria Comissão de Festas, reparem, nós temos na Lixa as Festas das Vitórias, que se compararmos em termos de realização, são muito parecidas em termos de esplendor, em termos de grandiosidade, àquilo que são as festas do concelho, sendo que as Festas das Vitórias são integralmente feitas por uma Comissão de Festas voluntária, que vai recolher às freguesias o donativo para fazer essas festas. Agora, aquilo que acontece é que, de facto, tem vindo a perder essa centralidade. Tem vindo a perder embora as pessoas continuem a manter ativas no futebol, nos bombeiros, na banda de música, nota-se que falta muito mais do resto. E, aliás, e só para terminar, a questão das próprias obras que estão a ser feitas hoje no centro da Lixa não são consensuais para as pessoas que vivem na Lixa. Há elementos que vieram descaracterizar o centro da Lixa. Eu diria que as obras que estão em curso em quase todo o lado não são nada consensuais. É verdade. Portanto, não é um problema Lixa, só da... No centro de Felgueiras acontece. A Lixa sempre viveu muito do convívio até no próprio jardim central da Lixa. E hoje, com as árvores cortadas, com as alterações que estão a ser feitas, esse espaço vai deixar de ser centralizador. E isso também afeta. E depois há uma questão que para mim é fundamental, que é a questão das ciclovias implementadas nas praças, nas novas obras que estão a ser feitas, apenas com o objetivo de garantir que os financiamentos comunitários estão garantidos. Porque, na verdade, estamos a falar de 200, 300, 400 metros sem qualquer continuidade. Portanto, a sua utilidade é praticamente zero. Mas foi a única forma de garantir exatamente, os mas vieram prejudicar. E depois... Aliás, nós temos exemplos desses, inclusive agora, na Avenida Leonardo Felgueiras. Portanto, isso é... onde ocorre exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas aquilo que nós devemos pensar é o que é que isto veio acrescentar para a vida das pessoas positivamente? Nada.
ou muito pouco. E a Câmara Municipal, os últimos executivos têm tido para com a cidade da Lixa a atenção devida? Na minha opinião, não. E aliás, se formos ao mandato anterior, não claramente, até porque no voto as pessoas da Lixa, pela primeira vez, expressaram uma mudança do PSD para o Partido Socialista. E agora temos uma disputa eleitoral que eu antevejo na União de Freguesias de Vila Cova e de Borba de Godinho, na União de Freguesias da Lixa, que vai ser uma das disputas políticas mais interessantes de seguir. Isso significa também isso mesmo, que as pessoas da Lixa não estão satisfeitas com aquilo que está a acontecer no seu território. Muito bem, Helder. Luís Paulo, como é que vês, como é que os jovens do Conselho olham para a cidade da Lixa? Continua a ser um centro urbano importante, até pela sua dimensão, pelo seu dinamismo económico, social, etc., demográfico, mas já não tem, pelo menos ouves isso das pessoas mais velhas, já não terá, como acabou de dizer o Helder, o esplendor de outros tempos. Como é que olhas para a cidade da Lixa e para a importância que a cidade tem no contexto do Conselho? Primeiro, antes de mais, dar os parabéns à cidade da Lixa e aos lixenses. E depois desta contextualização histórica que o Helder nos fez aqui, magnífica, acerca daquilo que foi a evolução da cidade, até chegar à cidade, até a cidade da Lixa, eu quero dizer o seguinte: é engraçado porque eu acho que os mais jovens não sentem tanto esta divisão, esta rivalidade tradicional de que se falava, que era uma rivalidade de décadas, hoje em dia, no teu ponto de vista, já é menos perceptível. Eu acho que os jovens Helder, também concordas com isso? Aliás, nós temos uma coisa interessante que eu notei, até porque mantenho ligações à Lixa, é que nos períodos da manhã e da tarde nota-se muita gente da Lixa a vir para Felgueiras ou a regressar a Felgueiras, ou seja, a integração e o envolvimento prático do dia-a-dia é muito feito entre as pessoas. Isso também tem a ver com as mudanças geracionais. Completamente. Mas as pessoas continuam a ser muito bairristas e continuam a defender muito o seu trabalho, mas não da mesma forma. Ter-se a perder, e ainda bem, digo eu, é algum fundamentalismo que havia. Exatamente. Se me perguntarem se eu concordava com o Lixa Conselho, não concordava. E se calhar a Lixa... Porque eu acho que... Faltava dimensão. Faltavam serviços, faltava tudo. E eu acho que é muito mais importante promovermos a unidade. Mas nós temos o bom exemplo de Vizela, que de facto não tem essa dimensão, mas tem sido uma autarquia. Mas que tem também tido uma conjuntura bastante interessante ao nível de quem a governa. E do ponto que consegue dar o salto. E eu acho que a Lixa, do ponto de vista de como está e de como estava, eu acho que teria muito mais benefício em ficar no Conselho de Felgueiras. Luís Paulo, continua. Não, estava a terminar e ia dizer um bocadinho isto, que é: os jovens não sentem tanto esta rivalidade, ou intensificar desta rivalidade, como já existiu. O que é bom, nós arranjamos um meio termo. É bom que os nossos polos urbanos, a cidade da Lixa, a Vila de Barrosas, a Vila da Longra, a própria cidade de Felgueiras, não percam a sua identidade e aquilo que faz delas o que elas são. Mas, ao mesmo tempo, é importante convergirmos como concelho, como felgueirenses, para conseguirmos caminhar no sentido de unitário de um concelho que vai criar melhores condições para as pessoas viverem, que vai ficar o melhor concelho com maior qualidade de vida e para se fazer vida. E eu acho que isto só é possível não perdendo identidade, como é lógico, mas que se os diferentes polos urbanos, mais uma vez a cidade da Lixa, a Vila de Barrosas, a Vila da Longra, a cidade da Lixa, convergirem e estivermos todos juntos neste trabalho que é de tornar Felgueiras numa cidade melhor para se estar e para se viver, sem dúvida alguma. Nós estamos a observar, e os jovens têm um papel fundamental. Introduzo já aqui a questão para o Sérgio. Nós temos observado neste mandato a realização de obras discutíveis, o tipo de obra que está a ser realizado, mas elas existem, são um facto, portanto estão à vista de toda a gente. Tem havido um investimento do município na cidade da Lixa. Nos anteriores mandatos do PST, foram 8 anos, constatou-se aparentemente pouco investimento da Câmara no núcleo urbano da Lixa. Sérgio, concordas com essa percepção mais ou menos geral que existe? Mas repara, a Lixa faltou ainda mais uma coisa. Nós perdemos serviços públicos na Lixa, como as finanças,
mas perdemos uma coisa muito importante, que era um dos jornais mais antigos E eu já lá ia. da região, que Era é um dos a aspectos. voz principal da lixa, e que sempre foi importante até para dar corpo àquilo que eram os anseios da lixa e que era a divulgação, que é o Jornal da Lixa, que está a Eu diria que à isso sua diz bem publicação. também, é um indicador fortíssimo Exatamente. daquilo que, enfim, da perda Exatamente. dinâmica que a lixa tem vindo a apresentar. Não, sem sombra de dúvida que nesse mandato em particular houve um desinvestimento ou uma falta de investimento, diria dessa forma, na lixa. Isso foi possível constatar pelos resultados eleitorais, tal e qual como o Hélder disse, pelo descontentamento que já se ouvia da população e que pouca gente quis Nada valeu dar Passos ouvido. Coelho vir à lixa. Penso que nem adiantou muito, nem Nem deixou, aqueceu, portanto, nem aqueceu, nem arrefeceu, portanto, Naquela passou altura na do lixa. campeonato já não havia nada a Naquela fazer. altura já estava quem ia votar, portanto, já Sim, as tinha intenções de tomado- voto estavam já definidas. estavam Há escolhidas. quem diga que e, até foi portanto, prejudicial. Era isso Pois, que eu ia há quem dizer. diga que Há quem diga que teve o efeito, se calhar. Contrário. teve o efeito contrário da colagem, mas isso também são aspectos mais Sim, mais isso agora não interessa. nacionais e que estavam. Agora, Mas foram 8 pegando- anos perdidos no contexto da cidade da lixa. foram 8 anos com uma falta de estratégia, eu diria, integracional, em que se pensasse conjuntamente o território, esta questão que o Luís Paulo também referiu de ter os polos urbanos, portanto, Felgueiras, Barrosas, Longra, Lixa, Felgueiras, portanto, com uma economia de escala, a trabalharem em conjunto, e por isso eu já era contra na altura e continuo a ser contra qualquer pretensão da lixa ser concelho, não porque seja a lixa, não porque, até porque sou um bocado isento, porque apesar de estar em Felgueiras desde muito novo, não sou natural, mas Tu és mas já vimaranense. de origem vimaranense. Vimaranense, és como claro, eu. paterno. Eu também sou exatamente. vimaranense. de berço. Exatamente. Aliás, hoje, o dia em que estamos a gravar este programa é um dia importante para os vimaranenses. Exatamente. A batalha São O Mamede, dia em que portanto, Dom Afonso Henriques O dia venceu primeiro, a batalha o contra a primeiro sua mãe. dia, o dia 1º de Portugal. Mas há isso quem não interessa. defenda até que este hoje é é que que devia devia ser o dia de Portugal. o dia de Portugal, exatamente. Há muitos países no mundo em que o dia da fundação é o país, é o dia da batalha que da nacionalidade, etc. Nós Exatamente. em Portugal temos. Temos outro entendimento. Mas, regressando ao tema e pegando na questão da juventude, eu penso que agora estas novas gerações já não têm aquele, eu não diria falta de bairrismo, porque há muito Não, mais isso é notório que bairrismo, existe. há Isso é muito mais notório que bairrismo existe. na lixa do que, por exemplo, em Felgueiras, e digo isso sem qualquer E é problema. importante que não se perca essa E- identidade. exatamente, É mesmo isto. É mesmo exatamente. importante que não se perca E, essa portanto, identidade. a partir daí, não acho que haja o ímpeto que existia na altura com essas figuras históricas, como referiste, para o movimento de Mas isto também promoção do surgia concelho. porque a lixa sentia que era maltratada e discriminada pelo poder concelho. central que estava em Felgueiras. Tudo isso tinha muito a ver com isso. Sim, e- havia neste momento, e eu acho que neste momento as coisas se inverteram muito, não apenas também porque de facto já se começa a ver, há muito mais investimento na lixa, esta questão das obras que nós vemos que são questionáveis, portanto, nos centros urbanos, e que serão sempre questionáveis quanto ao seu gosto, e o facto de terem as ciclovias, que podem não ter, mas eu julgo que está prevista uma ciclovia, portanto, em que acompanha depois do centro de Ligando Felgueiras, as duas vai cidades. acompanhar Mas a pela grande avenida. questão, pela avenida eu acho até que à as lixa. obras, e essa também é uma questão importante, eu acho que ninguém pensa as obras do ponto de vista estrutural. A via principal da lixa, a Rua das Vitórias, foi remodelada há 2, 3, 4, 5 anos. E era perfeitamente execuível, até porque a via tem um sentido único, era perfeitamente execuível elaborar um plano central para a praça que tivesse uma via, como tem hoje, ciclovia, e que depois pudesse ter continuidade até à Cerdeira das Ervas, ou que tivesse uma continuidade. Porque a via é de sentido único.
Portanto, e essa é uma crítica que é fundamental, que é para as autarquias que não pensam de forma estruturada São 360 opções graus. políticas. São opções E eu acho que políticas. muitas vezes nem são opções políticas. Falta de É visão. falta de planeamento e falta de visão e de integridade na forma como as coisas são feitas. O Não, anterior agora executivo do percebeu-se- Dr. Inácio Ribeiro tinha, de facto, essa ideia, essa intenção de resto daquilo que foi realizado à saída da cidade de Felgueiras até a Ponte Moura. Já é Esse o nesse propósito. sentido. Portanto, E havia já agora essa ideia. julgo que houve essa continuação e também a preparação, porque nós apercebemos, por exemplo, no centro de Felgueiras, na Avenida Dr. Leonardo Coimbra, que depois fizeram ainda, portanto, a parte agora do fim e já junto ao jardim da Praça da República, frente à Câmara Municipal. Portanto, as ligações para os dois eixos principais, a Avenida Agostinho Ribeiro e a Avenida Dr. Ribeiro de Magalhães, para poder depois complementar e continuar as obras para a avenida, que é aquilo que se pretende, até porque nós podemos ver nessas vias que os passeios bastante estreitos, com as árvores depois e as suas raízes, não passa um carrinho de bebê, não passa uma cadeira de deficiente, e portanto, alguém que tenha uma deficiência motora e que queira passar com a cadeira não consegue fazê-lo, tem que ir no meio da estrada, não consegue fazê-lo no passeio, e julgo que este tipo de obras, em termos de mobilidade, trazem muito à cidade. Pode-se discutir a questão de ter mais árvores, menos árvores. Penso também que houve algumas que tiveram que ser substituídas por causa da questão de algumas questões que se punham quanto às espécies que lá estavam e que tinham que ser mesmo E muitas das árvores abatidas. foram substituídas por outras, que entretanto estão obviamente mais pequenas e que com os anos vão ganhando dimensão e sombra, não é? Para os espaços que se pretendem que sejam centrais. Eu continuo a dizer que a praça no centro da Lixa que irá continuar a ser um sítio central e, portanto, de encontro de muita gente, não é? Uhum. Leonel, como é que vês a nossa cidade, a Lixa, nossa, no sentido de ser... Nossa, do Conselho. Conselho de Felgueiras, como é que vês? O Lixa, eu recordo-me de há alguns anos, às vezes, em alguns dos artigos que eu escrevia sobre a Lixa, dizia que era uma bela adormecida. É isso. Recordas-te? Uma bela adormecida, porque de facto a Lixa esteve adormecida durante muitos anos, com um núcleo urbano com potencial extraordinário, mas que nunca conseguiu, digamos, afirmar-se no contexto do Conselho, se calhar com o prestígio e a notoriedade que era merecida. Assim, eu não Os consigo. felgueirenses da sede do Conselho também são um bocadinho responsáveis por isso. Sim, sem dúvida. Eu não consigo falar da Lixa com a propriedade que, por exemplo, o Nenhum Helder... de nós. O isso é Helder que fala. eu- Ele fez uma introduziu contextualização o assunto como histórica. Sim. O Armin Helder. também consegue. Sim, mas gostei da expressão que usaste, que é interessante o facto de ser uma bela adormecida, e pegando num bocadinho também do que já foi dito e recuperando a questão histórica, em que a luta pela Lixa, como disse o Helder, chegar à cidade fazia parte de um plano maior, que era o de chegar a Conselho. No entanto, a Lixa, acho que é aquele caso... Esteve muito perto. Mas eu acho que ele Nós esteve muito perto. tu és um bocadinho mais jovem, mas Esteve muito perto. atenção que a Lixa esteve quase. O documento esteve Eu recordo, em mas comissão eu tenho uma- parlamentar. Esteve muito perto. Esteve E a Lixa muito- tinha todas as condições. E só não conseguiu, porque houve ali, enfim, um conjunto de negociações da natureza Aliás, partidária. nós no programa passado falámos sobre as freguesias e sobre esses planos, mas isto aplica-se também aos municípios, e a Lixa tinha todas as capacidades, hoje não tem, mas tinha naquela Nos termos altura, da lei, a Lixa cumpria todos os requisitos. Exatamente. A Lixa, eu acho que é um caso sui generis. E mais, Foi só por vontade, E foi ainda só tem uma grande vontade vantagem. política, Tem gente neste muito caso, empreendedora. falta dela. Foi um acordo na altura alcançado entre o PS e o PSG, em que eles dividiram o quinhão, digamos assim. Então, para o PSD foi a questão da trofa e para o Partido Socialista a questão de Vizela, e fecharam o Exatamente. assunto, e nunca mais a questão dos novos conselhos foi colocada. Não, e na altura, do que me recordo, que já ter lido já há uns tempos, foi criada uma espécie de uma associação de vários polos urbanos que tinham Havia. esta ambição. Havia. E a Lixa, como disse, foi o caso sui generis que viu outros colegas dessa associação, nomeadamente Vizela e Trofa, com sucesso passarem a Conselho. E, por exemplo, o caso de Vizela passou a Conselho sem que fosse cidade, ou seja, fez um caminho diferente, e chegamos hoje e olhamos para trás, e deste plano que era da Lixa,
o facto de chegar à cidade para depois ser concelho, vemos que realmente o plano não correu bem. E as freguesias que nós estamos a falar, que poderiam vir a fazer parte do Concelho da Lixa, eram freguesias que estavam claramente identificadas com a lixa. Sim. Claramente, sejam elas de Celurico, sejam elas de essa Amarante, situação estejam claramente identificadas. É o código postal ainda há bocado falávamos em off, em Agil, de Celurico, o código postal é 4615 de Lixa. Exatamente. Portanto, é bem fácil de perceber por isso. E mesmo as freguesias. Há a questão da proximidade ao centro urbano, portanto, essas estão muito mais distantes. As pessoas, eu dou muitas vezes este exemplo, porque conheço essa realidade sociológica, as pessoas daquelas freguesias de Amarante, Freixo de Cima, Freixo de Baixo, Figueiró, etc., as pessoas vão aos supermercados da Lixa, vão à feira da Lixa, vão aos correios da Lixa, fazem a vida na cidade da Lixa. É muito mais próximo do que Amarante. É muito mais próximo do que Amarante. Portanto, e Felgueiras, essas pessoas não lhes diz rigorosamente nada, mas a Lixa diz. Sim. E recorrem aos serviços que ainda existem hoje na Lixa. Portanto, a Lixa, eu discordo um bocadinho do Hélder, acho que a Lixa continua ainda a ter uma centralidade especial. Não de natureza político-administrativa, essa. Sim, mas mesmo de serviços públicos. Era isso que eu ia dizer. Contrariamente, há bocado estavas a perguntar, penso que ao Hélder, se correu bem, se a Lixa ganhou alguma coisa com esta elevação à cidade, eu até vejo ao contrário, porque com esta elevação à cidade, e ao longo dos anos, correu bem, até determinado ponto correu bem, olhando para trás, hoje não. Perdeu serviços, de facto. Mas eu acho que a Lixa hoje... E acho que é por isso que se percebe. Que apesar de tudo, é uma cidade mais moderna do que era. Mas a Lixa... aqui agora também eu podia fazer uma pergunta, que era: e se não fosse elevada à cidade, a cidade da Lixa teria os serviços que agora não tem? Não sei. Se calhar não sei, porque aquilo que eu vejo hoje, a Lixa, quando era vila, tinha mais serviços e com maior grandiosidade do que tem hoje como cidade. Mas não me parece Paulo Luís, eu recordo-me que o professor José Campos, o atual presidente da Assembleia Municipal, aqui há uns anos, não sei, está escrito, disse que achava que era mais benéfico para a Lixa nunca ter sido elevada à cidade e continuar como vila. Mas não é o caso dele. E atenção, eu não estou a querer conotar isto politicamente. É várias personalidades da Lixa que entendem isto. E a nível nacional, há muitas vilas, e eu dou-vos o exemplo de Ponte Lima, preferem ser uma vila de referência do que ser uma cidade. Sim, mas o que eu quero dizer é que eu acho que... Sim, mas isso é uma moda, foi uma moda que existiu. De passagem da cidade. Parte do plano de chegar a mas concelho. A questão da cidade era o plano concelho. Mas eu acho que estava aqui... Meus amigos, uma pergunta interessante. É muito interessante estarmos aqui. Nós estávamos a noite toda a falar da Lixa, mas temos mais assuntos. Vamos desculpar, eu vou ter que ser Luís Paulo. Pá, não vamos falar muito da Lixa, até porque eu moro em Macieira da Lixa. Também tenho uma costela lixense, gosto muito da Lixa, porque se calhar também já perceberam que eu defendi aqui um bocadinho a Lixa. Vamos introduzir o segundo ponto. A Estrada Municipal 564 e as obras que nunca mais acabam. São quase como as obras de Santo Turcato. Acho que as obras de Santo Turcato já terminaram. Ou quase. E quando lá passo, eu ponho-me a olhar para se há mais algum andaime. Luís Paulo, esta Câmara Municipal, o senhor acredita, criticou tanto o anterior Executivo, e bem, digo eu, por não ter conseguido concluir as obras em tempo útil, mas 3 anos e meio depois, com a Câmara Municipal agora gerida pelo senhor acredita, as obras ainda não estão terminadas. Curiosamente estamos a falar e finalizou-se a pavimentação nesta semana. Portanto, estamos a falar sobre isto nesta semana e nesta semana ficou então finalizada a pavimentação da estrada. Não, efetivamente, eu acho que é mau. É mau as obras decorrerem durante tanto tempo. Foi um processo que começou mal. Era isso, eu já ia lá chegar, mas é mau as obras decorrerem durante tanto tempo e sobretudo as pessoas que têm as obras a decorrer à porta de casa, essas sim então têm constrangimentos avultados mesmo diariamente e na vida delas. Costuma-se dizer, para estarmos bem ou para estarmos melhor temos que estar mal, né? Quando se fala de obras fala-se disto, mas elas demoraram imenso tempo. E mesmo estando a ficar finalizadas, e pelo que percebi durante esta semana finalizou-se mais ou menos a pavimentação, demoraram muito tempo. Começou mal, como disseste,
Eu penso que, isto até foi referido numa das Assembleias Municipais, quando o Sr. Crita chega à Câmara Municipal, pega no dossiê da Estrada Municipal e percebe que alguns dos terrenos, a obra tinha sido lançada e alguns dos terrenos não tinham sido negociados. Pronto, independentemente disso, eu acho que mesmo assim demorou muito tempo. Mas isto para memória futura é o exemplo, Demorou muito é tempo. o exemplo vivo, digo eu, daquilo que não deve ser feito na Felizmente, programação das obras. felizmente está para ficar resolvido e ainda bem. E ainda bem. Sérgio, 564 foi também um dos problemas do anterior executivo. Foram muitos. Uma enorme confusão. Percebeu-se ao longo dos vários anos que o empreiteiro não tinha, de facto, condições para dar continuidade à obra, porque, como diz o Luís Paulo, carecia ainda de negociação de vários terrenos para permitir os alargamentos. Foi um processo, de facto, complexo, mal conduzido. Foi um processo mal conduzido, portanto, há que ter a garantia, porque nós sabemos que um único proprietário, portanto, e na proteção daquilo que é seu, pode muito bem bloquear ali as negociações e depois terá que haver outros mecanismos, mas que demoram sempre, legais, que demoram sempre mais um bocado depois a resolver as questões, mas de facto correu mal. Portanto, isto é um bom exemplo daquilo que não deve ser feito, ou como não deve ser feito. E de facto a programação correu bastante mal e isso repercutiu-se depois ao longo dos anos, portanto, que vieram daí, e com todo o importúnio para toda a gente que passa ali. É uma estrada muito movimentada, portanto, dá ali acessibilidade a uma série de freguesias que precisam e só têm aquela estrada praticamente como alternativa. Ligação, certo. E, portanto, é uma ligação essencial e fazia falta e faz falta que esteja pronto. Ainda bem que o Luís Paulo anuncia aqui que decorreu esta semana, portanto, a finalização, não sabia. Finalização do tapete. Do tapete. Temos que fazer uns S. Não, há pequenos, depois pode haver uns pequenos pormenores, mas esse problema das a obra em tampas, si está praticamente... esse problema das O traçado da tampas estrada é artístico. Tem lá uns pormenores. É típico da nossa zona. Não, O engenheiro dos S. a questão das tampas de saneamento, muito já agora, português. a questão das tampas de saneamento, deixem-me dizer-vos que a minha cidade, pelo menos de berço, que é Guimarães, fazer aquela estrada nacional para 101 para Guimarães para além das curvas que temos, ainda temos as curvas todas que temos que fazer para desviar das tampas. E o que eu não percebo é como é que se conseguem fazer tampas de saneamento de 15 em 15 ou de 20 em 20 metros, duas tampas lado a lado, em plena estrada. Quando nós passamos os limites do concelho para Guimarães ou para outros concelhos ao lado, E essa situação deixa de ocorrer. Deixa de ocorrer. Portanto, como é que fizeram o saneamento? Mas apesar das obras de saneamento, esse problema não continua igual, não está a ser corrigido. Pois, acho que é característico. É característico. É uma tradição, não se Pois, mexe, é que Por acaso, não se mexe. nem sei se existe alguma questão técnica, já fiz várias vezes esta Eu não pergunta. sou engenheiro, tu Pessoalmente, mas eu nem sei se existe alguma questão técnica, eu já me que é perguntei. feito nos Eu já me perguntei isto, será que tecnicamente não é possível resolver este problema? Mas não sei. mesmo para estas obras novas. 207 em direção à Longra é a mesma coisa, um espetáculo. Fizeram uma estrada completamente nova, requalificaram-na e plantaram dezenas de Tampas. Não, eu não sei se aquilo é. Portanto, em vez de medirem a obra ao metro, é pelo número de tampas. Portanto, eu acho que deve ter aí. Há alguma coisa que nós desconhecemos. Lionel, de facto, o anterior mandato foi também esse nível, não foi um mandato muito bem conseguido, aquela estrada municipal, a 564. A obra, de facto, não saía do sítio. O que é que correu mal? Tu que fazias parte da bancada de apoio político ao anterior executivo, com certeza que acompanhaste esse dossiê. O que é que correu mal para que essa situação tivesse de facto ocorrido? Bem, eu acompanhei a questão política que ia sendo discutida, a questão no terreno.
contrariamente, por exemplo, ao que o Sr. Presidente de Câmara disse numa entrevista, eu não ia lá todos os dias à obra, conforme o Sr. Presidente de Câmara disse. Aliás, é uma estrada que, perante o transtorno que todos percebemos, que eu evito e evitava, e, portanto, até fico contente que, de facto, esteja a evoluir no ponto que o Luís disse. Mas, relativamente ao anterior Executivo, não vou aqui tirar culpas. Claro que tem culpas. Eu acho que quando se projeta uma obra, uma estrada, tem que estar todos os pormenores acautelados, nomeadamente a propriedade do terreno, que foi o principal problema aqui. Mas há outros problemas, e vamos já falar, porque vemos problemas, nomeadamente de EDP, na entrevista que o Sr. Presidente de Câmara te deu, também fala de problemas da EDP. E o problema da EDP não é só na estrada municipal em questão, é em todas as obras do Concelho de Felgueiras. É quase como o Covid, é a desculpa para qualquer atraso. E eu, se bem me recordo, esta obra foi lançada em março ou abril de 2017. Portanto, este executivo, o anterior executivo, falhou ao não ter acautelado previamente que a obra poderia ser executada toda na sua plenitude, sem qualquer entrave, sem qualquer problema. Mas a verdade é que os entraves até só se começaram a verificar com este executivo. Porque é normal, nas obras, começa-se pelo caminho, infelizmente. Não estou a dizer que é alguma pressa em lançar a obra. Não estou a dizer que... Tudo bem. Como também há alguma pressa agora em acabá-la. Em acabá-la. Ainda bem. E ainda bem. Deixem-me só explicar isto. O nosso povo diz, a sabedoria popular diz, e todos nós ouvimos isso, e nós próprios também dizemos, quando dizemos havia de haver eleições todos os anos. Claro. Isto fluía de outra maneira. Não me tirem a palavra agora neste momento, senão fica mal interpretado não. aqui no momento. Porque eu não quero com isto justificar, porque é injustificável, como eu disse, mas infelizmente é prática, não só deste executivo, como do anterior e a nível nacional, pelo que vamos vendo, que, por exemplo, numa obra, começa-se pelo ponto mais fácil que não há problemas, e os problemas vão-se resolvendo depois. Portanto, se há culpa do anterior executivo, não há dúvida nenhuma, mas, passado 3 anos e meio, este executivo continuar ainda a culpar o anterior e até, conforme ouvimos também nessa entrevista, o anterior, o empreiteiro, acho que há limites à culpabilização. Acho que é momento, não só neste tema, mas como em outros, porque atrasos de obras no centro da cidade de Felgueiras, da lixa que falávamos há pouco, basta irmos a falar com as pessoas e as pessoas não compreendem os atrasos que existiram. Lembramos da Páscoa de 2020. Enfim, ultrapassa. Portanto, eu acho que é já uma imagem de marca, sem com isto deixar de reconhecer que houve uma parte negativa da parte do anterior executivo que não acautelou o que devia ser acautelado para que isto não se verificasse. Ponto assente, ok? Mas este executivo, que está em exercício há 3 anos e meio, tem que assumir a sua responsabilidade e ou adquire processos anteriores ou não os adquire e não lhes dá continuidade, se acha que é incompetente para resolver os problemas que os anteriores deixaram. E se limita a apontar armas para o passado. Mas esta obra não havia alternativa. Este executivo tinha que dar continuidade a uma obra que não foi só isto que aconteceu. Basta vermos da documentação que nos foi chegando à Assembleia Municipal, essencialmente da Câmara Municipal, o empreiteiro ia fazendo algumas reclamações porque, à boa moda portuguesa, infelizmente, manda-se fazer e depois vê-se. O problema é que para isso é preciso haver procedimentos, é preciso pagar-se. E depois não se compreendam, não se gosta que o empreiteiro cesse a obra. Eu acho que aqui está muito explicado porque é que muitas das vezes, e o Sr. Presidente de Câmara disse na entrevista que te deu, também culpabilizando o empreiteiro que ele abandonou a obra. Bem, se não tem terreno, que não pode entrar na posse, lhe mandam fazer algo que não está contratualizado, ele vai ter ali os trabalhadores a faturar à hora? Não, infelizmente, esse tipo de empreitadas não são à hora, mas sim ao metro. Só para concluirmos este tema, Luís Paulo, achas que este executivo poderia ter sido mais expedito na concretização desta obra? É difícil responder a essa pergunta, porque não conheço o processo com esse grau de especificidade. Mas foi como disse, 3 anos e meio
É é muito muito tempo. longo. Ou seja, ficamos sempre a pensar que se poderia ter feito. Mas sabes quando é que esta obra começou a ser feita? A revitalização da Estrada Municipal 564. Não, nós Desta estamos fase. a falar de um pequeno espaço entre Airães e o limite do concelho de Felgueiras com Lousada, que atravessa Vila Verde e Aião. Esta obra de requalificação da Estrada Municipal 564, que começa em Várzea, começou em 1999, com Fátima Felgueiras como Presidente de Câmara. Portanto, e é uma via absolutamente estruturante, porque há... Oh, Helder, 20 anos depois a obra está pronta a 20 concluir. anos, 20 anos depois. Antes Agora, tarde que nunca. agora o que nós temos que perceber é que, de facto, o PSD arrancou a obra sem ter todas as condições reunidas, em 2017, muito perto das eleições, mas também a obra, se eu bem me lembro, tinha um prazo de execução à volta de um ano e pouco, portanto já vamos com quase 4, portanto, por mais que a gente tente entender as consequências e os impactos, não há muita forma de a gente entender isto. É absolutamente fundamental para aquela região, até porque há uma grande relação entre Airães, Vila Verde, Aião, com a Vila do Torno, de Lousada, da Aparecida. A Aparecida, que é a mais conhecida. Da freguesia do Torno, e de facto isto não há nenhuma justificação. Que a obra vai ser concluída? Vai ser concluída antes das eleições. Mas isto leva-nos muito àquilo que é típico dos políticos. E eu olho para a Estrada Municipal 514, que é a estrada que cruza Jogueiros, a via principal de Jogueiros, que liga a Estrada Nacional 101, que o Sérgio há pouco falava, à estrada que liga a FAF. E, Estrada Nacional 101, na freguesia de Cerzedo, Concelho de Guimarães. Exatamente. Erradamente, muitas vezes, para as pessoas de Felgueiras dizem que aquilo que é Felgueiras, aquilo ainda é Guimarães. É Guimarães. Portanto, há ali uma divisão assim um bocadinho estranha. O limite, mas depois a seguir é Jogueiros. E essa via, que é absolutamente estruturante, aquilo que vai ser requalificado agora e que foi feito um concurso público é apenas para recuperar uma pequena parte da prolonga até ao limite do concelho de Faf, que é precisamente a zona menos habitada da freguesia de Jogueiros. Praticamente não há casas nessa zona, e que vai ter um valor simbólico político. E aquilo que vai acontecer agora, com o fecho da Estrada Municipal 564, agora, é precisamente político. Olha, mas não reconheces que este Executivo tem mérito em, não obstante as críticas que estás a fazer, ter mérito em pegarem, de facto, em estradas que estavam paradas no tempo? E outra de Moura, claramente que são assuntos importantes. Independentemente das críticas que possa haver, o problema pegou em dossiês que estavam adormecidos há muito tempo. Há muito tempo. E que são estruturantes. Aliás, Felgueiras, excetuando as vias principais, e relembro que mesmo a estrada que liga Felgueiras à Lixa foi requalificada já num período bastante... Claro, se me permitires, eu até acrescento, até socorrendo um pouco da minha experiência e do conhecimento que tenho da região. Neste momento, ainda hoje, Felgueiras é o concelho do Valdo de Sousa mais atrasado em termos de rede de estradas. Tem a rede de estradas mais obsoleta que eu conheço. A rede de estradas, sobretudo ao nível da sua manutenção. Estradas municipais, sim. Passos Ferreira rivalizou durante muitos anos com Felgueiras, portanto também tinha uma rede de estradas municipais deplorável, Passos Ferreira, mas estes últimos mandatos, de facto, houve um avanço tremendo, e aquilo que estamos a observar neste momento é que finalmente a autarquia parece ter acordado para o problema. Vão surgindo sinais, mas vão surgindo sinais que em muitos casos também são remendos e são pequenas partes. Obviamente que é difícil, mas muito mais difícil vai ser... O anterior executivo também já fez algumas mas muito mais difícil, importantes. e para terminar, muito mais difícil vai ser, porque nós temos que ter claro que os fundos comunitários vão acabar. Os fundos de coesão vão acabar. Já andamos a dizer isso há muitos anos. Agora vem o PRR. Mas eu acho que os sinais são cada vez mais evidentes de que os fundos de coesão, os fundos estruturais vão acabar. Aliás, a entrevista da nossa comissária é claramente inequívoca, a dizer que Portugal não é explicável nem sustentável que Portugal continue na cauda onde está depois de tanto dinheiro que veio cá parar.
E isso vai ser um problema para as autarquias. Não apenas para Felgueiras, mas no caso de Felgueiras vai ser um problema claro. Por exemplo, se nós não tivéssemos o PRR, eu tenho dúvidas que a variante que vai ser construída de Moura até Cabeça de Porca o fosse feita tão rapidamente. Como vai Só ser. para concluir este tema, Luís Paulo, sim. Não, só mesmo para Depois terminar. queria só também fazer Claro mais que uma sim. pergunta ao Lionel. Por exemplo, por acaso, em relação à Estrada de Moura, acho que é um bom exemplo da forma como as próprias obras estão a decorrer com alguma, na minha perspectiva, velocidade para aquilo que é normal. Em relação ainda à Estrada Municipal, 564, assim, eu percebo aquilo que o Helder Quintela estava a dizer há pouquinho, esta questão de tentar acabar a obra aqui próximo das eleições. Eu vou ser muito sincero. Não, eu não acho que seja premeditado. Eu acho que o Executivo Municipal queria que esta obra começasse no dia 25 de outubro, não é? No dia em que tomaram posse, e no dia a seguir, o passado uma semana, terminá-la. Ou seja, quanto mais rápido se executar a obra, mais feliz e mais contente fica a população. Portanto, eu acho concentra-se noutros temas. Eu acho que não houve esta intenção de terminar agora a obra, ou de ter velocidade em terminar agora a obra. Eu acho que a obra terminou agora. Porque, infelizmente, foi só agora que foi possível. Mas eu acho que o Executivo, se pudesse terminar a obra rapidamente, terminaria logo no primeiro semestre do mandato. A Estrada Municipal que liga Fontoura à Lixa, cujo número não sei de memória, mas que é uma estrada também importante, passa ali na zona das Maias, etc. Foi uma estrada também, uma obra iniciada pelo anterior Executivo, portanto o anterior Executivo também deu alguns sinais positivos, não foi possível concluir a obra, mas essa obra também marcou passo neste mandato. Foi uma obra, Lionel, como é que vês? Foi uma obra à qual este Executivo não deu também a devida atenção? Não, de facto, há pouco estava-se a falar e disseste bem que este Executivo sinalizou outras obras, outras estradas, e de facto são tantas que estão em mau estado que algumas têm que se sinalizar. Mas eu acho que este Executivo tem um problema claro de garantir que os seus empreiteiros cumprem os prazos. Nós vimos isso com a obra de remodelação urbana da cidade de Felgueiras. É assim, nós formos recuar no tempo, Nuno Fonseca disse no salão da casa, não é paroquial, mas é algo adjacente, a dizer, vou ser intransigente com o empreiteiro, e a verdade é que a obra ainda está a ser concluída agora, mais de um ano depois. Ainda demos trabalhos. Mais de um ano depois. Mas também convenhamos, temos que ser o período pandémico também não ajudou nada, e esse problema que estás a sinalizar, que de facto existe, mas há um problema que estamos a observar, que eu observo, que acompanho também a realidade de outros concelhos, que eu observo também noutros municípios. Mas há uma carta do empreiteiro sobre as obras centrais no espaço urbano de Felgueiras, claramente identifica onde é que a autarquia falhou e o que é que não disponibilizou para que a obra pudesse... 22 pontos. Exatamente, que não pudesse ser feita. Portanto, olha, quanto à questão das estradas, vocês recordam-se que este Executivo anunciou a compra de uma máquina de tapar buracos. Tapa-buracos. A verdade é que nunca mais a vimos. No entanto, eu acho que isto também pode ser simbólico de um pouco o que se está a fazer, que é vai-se tapando um buraco aqui, vai-se tapando ali, quando na verdade o que nós precisamos é de uma intervenção de fundo, como nessas estradas que mencionaste. Muito bem, está concluído o segundo tema, vamos entrar no terceiro e último tema, o tema indicado pelo painel. Coube ao Lionel Costa fazê-lo. Lionel, faz favor, tens alguns minutos para expor o teu ponto de vista. Muito Parque da cidade ou a ausência dele? A ausência dele, é mesmo isso. E de facto, e como eu disse há bocado inicialmente, eu digo isto não até como comentador político, mas mesmo como felgueirense. E acredito que a maior parte... residente. Sim, como residente, exatamente. Que gostava de usufruir e acho que este equipamento era necessário para a cidade e para o concelho, mas essencialmente para a cidade. E isto porque, comparando, por exemplo, com Guimarães, eu costumo dizer muito isto. Guimarães nasceu à volta de um castelo, Amarante nasceu à volta de um rio. Felgueiras não tem um ponto de referência. Não tem, assim, se perguntarmos muito rapidamente... E a sua praça central? Tem a praça central. Ok, mas todos têm a sua praça central, mas não há ali algo que chame as pessoas. Aliás, é mais fácil as pessoas irem à Santa Quitéria, que é considerado o ex-libris de Felgueiras. No entanto, eu acho que era de facto muito importante criar este equipamento. Este sim ia ser uma referência para Felgueiras. Ia dar mais
melhor qualidade de vida aos felgueirenses, mais comodidade, períodos de lazer. O painel tem numa consciência cidade que Felgueiras é a única cidade Era isso que eu ia dizer. de Tâmega e Sousa, Não é se só calhar até cidade. de Valdoado, que não tem parque da cidade. Não, isso fomos. E Não vilas. existe um verdadeiro parque da cidade em Felgueiras. Friamundo, até, por exemplo, estou-me a lembrar de Friamundo, que é uma Olha, vila. também Penafiel tem um parque da cidade fantástico. fantástico. Amarante tem vários parques. Marcanaveses tem um parque da cidade fantástico. Lousada tem um parque da cidade fantástico. Passos de Ferreira, que lá está o atraso de Passos de Ferreira, mas que Falaste de Vizela? falei de Isela. Sim. Passos de Ferreira tem um parque da cidade fantástico. Paredes tem um parque da cidade fantástico. De resto, agora está a ser objeto de um conjunto de intervenções. Está a ser dotado de equipamentos adicionais, inclusive uma piscina ao ar livre, que também tem suscitado grande polémica lá, mas que de facto vai enriquecer a oferta em termos de lazer daquele espaço. Sérgio, e Felgueiras não tem. De O facto- Sr. Presidente da Câmara, o anterior Presidente da Câmara, a meia dúzia de dias das eleições, convidou a comunicação social para deslocar-se a um terreno ali próximo da variante, próximo da cooperativa, e até se foi lá descerrada uma lápide No famoso Penedo. indicando ali ia nascer o Parque da Cidade. De facto, é uma pena constatar isso, porque faz falta, e como bem disse o Lionel, faz imensa falta no centro da cidade, até porque há muita gente hoje em dia que pratica aquelas caminhadas, portanto, e gostam de usufruir desses espaços, não só ao fim de semana, como também durante a própria semana, e acho que faz imensa falta, portanto, em Felgueiras, e que seja central. E também não vejo outro local melhor do que esse. Mas concordas com aquela onde foi. localização? Eu concordo com essa localização. Acho que temos ali uma mancha. E por acaso tive a curiosidade de ver até no novo PDR. Este executivo também concorda. Este executivo, por aquilo que Continua vi, a apontar para aquele ponto. continua a apontar para ali. Portanto, essa O que é um essa erro. mancha. O que é um erro. O que é um erro. Eu acho que não. concordo. Eu É concordo um erro, é um erro, é um erro. Quer dizer, agora não é um erro. O erro foi não aproveitar a oportunidade, e aí não foi este executivo, foi o executivo anterior, não aproveitar a oportunidade de criar o Parque da Cidade no centro urbano da cidade, na zona da Bolsa. Eu acho que era pequeno. Eu acho que Felgueiras tem potencial para ter. Não teria o tamanho que se espera que este vá ter. Certo, Isso não. é claro. Mas este vai teria ter- a centralidade Não, ficaria bem, e mas eu acho que permitiria a centralidade. Porque o que é um parque urbano? O que é um parque urbano? Um parque urbano é uma área florestal, uma área de lazer. Não é uma área em que nós vamos plantar campos de futebol, não é uma área onde nós vamos colocar espaços de corridas. São O espaços. Éder gostava que Felgueiras tivesse uma espécie de Central Park. É isso, era a espécie de pulmão verde no centro da cidade. Mas há uma questão. Ali no meio de Não, Felgueiras. mas há- fazia sentido. Mas há aqui esta questão, e o Armindo ainda agora deu alguns exemplos, e já não me recordo onde disse que tem, é Amarante que tem vários. Eu também não desconsidero essa hipótese, porque cabe perfeitamente, até porque Felgueiras tem ali alguns núcleos de quintas antigas ainda no centro e que podem ser aproveitados, precisamente para fazer esse tipo de coisa. É estranho esse nós tipo de estarmos em construção. 2000, Sérgio, peço desculpas, é estranho nós estarmos em 2021 a discutirmos isto, quando todas as cidades à nossa volta... E isso já se faz há 15 anos. Não referi e, portanto, Faf, que tem também um parque de Faf, cidade fantástico. Celurico de Baixo tem também um Celurico parque de da Baixo, cidade tal. Não, isso, Mondinho de todos Baixo. têm. isso já se faz em parques da cidade há E eu acho que 15 uma anos das ou grandes mais. questões que Felgueiras sempre adiou é que Felgueiras sempre viveu que existe Santa Quitéria. E Santa Quitéria sempre foi visto. Mas Santa Quitéria sempre foi visto viveu-se como um espaço como onde nós as temos. pessoas podiam usufruir. E talvez por isso o que fosse menosprezada a outra solução do Parque da Cidade, porque acabávamos por ter em Santa Quitéria um bocado o refúgio. Funciona um pouco com essa filosofia também. Com essa posição. E agora os melhoramentos Agora, que estão a ser realizados e que estão já que não, perspectivados para uma lá. coisa não substitui a outra. Uma coisa Eu não acho substitui que... Olha, deixa-me só dar um continuamos- exemplo. O Presidente de Câmara que a respeito do teleférico. Se bem que o Dizia teleférico que vai o que é que- ajudar. O que é que Guimarães é mais que Felgueiras, que também tem um teleférico? E eu acho que sim. Guimarães não é mais que Felgueiras. Eu acho que é. Guimarães também... Com devido respeito de Felgueiras, eu gosto muito de Felgueiras. Não, mas Guimarães Temos também tem que reconhecer. o Monte da Penha e não é por isso que deixa de ter um parque da cidade.
Sim, Claro. aliás, porque até fará sentido, não com aquela distância, portanto, mas faria sentido se fosse, por exemplo, onde o Helder estava a dizer, naquela Sim, zona na zona da Bolsa, fazia todo por sentido. exemplo, que tivesse o E era teleférico a chegar execuível, ali. porque uma das coisas que nós Do teleférico, gosto muito dessa discussão. do teleférico. sistematicamente nós Quando nós temos tanta coisa Nós bem mais prioritária para mas realizar não, as mas coisas. em conjunto, estamos a olhar com o Parque da Cidade. para coisas megalómanas, em vez de olhar para aquilo que é prático. Reparem, se nós quiséssemos construir um parque da cidade na zona da Bolsa, que viesse até à Igreja Matriz de Margarida, era muito mais fácil, porque os terrenos, tínhamos ali a biblioteca, tínhamos ali uma série de espaços facilmente urbanizáveis do ponto de vista de tratamento paisagístico, em vez de estarmos à procura de dezenas de hectares para construir um novo parque da cidade. E nós temos que nos concentrar nisso. E um parque da cidade, aquilo que tem que servir é as pessoas. E as pessoas onde é que estão localizadas da cidade? Estão localizadas no centro. Sim, mas não teria central. E o pior é que é a decisão de não adquirir os terrenos da Bolsa e as adjacentes para o município, que foi feito pelo PSD, é uma clara falta de visão do PSD de Inácio Ribeiro, é que perdeu-se e vai-se destruir a cidade do ponto central, porque se vai construir uma unidade comercial, mesmo no centro da cidade, com uma unidade logística que vai colocar pressão de circulação de caminhões no centro da cidade, numa via que já é congestionada e que nós conhecemos todos como é congestionada, que vai alterar e claramente prejudicar a qualidade de vida no centro da cidade. Quando aquilo que podia ser feito, desculpa só para terminar 10 segundos, aquilo que podia ser feito, Gostava muito de ouvir o Luís Paulo. aquilo que podia ser feito era construir um parque da cidade ali, mais pequeno, sem dúvida, mas que podia ter um palco para concertos, podia ter um circuito de manutenção e podia ter toda a ligação ali no centro. Luís Paulo. Luís Paulo. Não impede que também continue. Sérgio, já falaste, peço desculpa. Luís Paulo, gostava muito de ouvir sobre este tema. Já aqui foi dito neste programa que o meu plano diretor municipal continua a apontar aquela zona, próxima da zona escolar, como o futuro parque da cidade de Felgueiras. Concordas com essa opção? Sim, quer dizer, eu acho. Eu vou ser muito sincero. Esta solução daria centralidade ao parque. Aliás, naturalmente as pessoas atravessariam e utilizariam o parque. Naturalmente, para fazerem deslocações diárias, utilizariam o parque. Portanto, aquilo, a dada altura, faria parte do percurso natural dos felgueirenses. E certamente que ficaria bem localizado. Agora, neste momento, e discutindo à luz do contexto em que estamos inseridos, eu sinceramente acho que não podemos descurar o Parque Verde Santa Quitéria e toda a reestruturação do Monte Santa Quitéria. Eu acho que é importantíssimo. As pessoas dizem que Santa Quitéria é o ex-libris da nossa terra. Se o é, temos que o fazer valer. E, portanto, temos que reconstruir toda aquela zona e dar-lhe aquilo que ela ainda não tem, a beleza, os acessos. Acho isso importantíssimo. No entanto, eu não acho que o Parque Verde de Santa Quitéria vá substituir ou substitua o Parque da Cidade. Isso não. E à luz do contexto, mais uma vez, em que estamos inseridos, parece-me que essa solução acabará por ser e acabará por se tornar a solução final. Aliás, como disseste, o PDM inclui aquela zona toda numa OPG. Aliás, o atual executivo já adquiriu pelo menos mais uma parcela de terreno. Eu ia também falar nisso. Contigo. Para além de incluir no PDM, ou na atual revisão do PDM, essa situação, também, entretanto, neste último mandato adquiriu um hectare de terreno, mais ou menos o que tinha sido adquirido pelo anterior executivo também, só que com a particularidade, por acaso aqui tenho que dizer, de ser bem mais barato do que o que foi, com cerca de 4,3 vezes mais barato. Um é de construção, outro pode não ser. E deixa-me só dizer-te... Mas nesse caso não, isso não tem aplicabilidade prática, porque o que nós queremos ali é adquirir os terrenos para um parque da cidade. Coisas diferentes. Se Portanto, quisermos confundir as pessoas. Bom, isso daria mais uma discussão. Mas acho que sim, acho que a partida estará para ali. Esse tema. Dizer-te uma última coisa, esperar, e espero mesmo que este executivo não apresente agora um projeto megalómano para aquele espaço,
ou que vá agora atrás do prejuízo comprar Mas, mais Paulo, terrenos. o próximo programa Há 4 és tu a anos indicar atrás. o tema, já pensaste? É verdade. Mas há 4 anos atrás isso correu mal e eu espero que... Posso dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é uma Para informação concluir, importante, porque o PDM diz que estes terrenos que foram classificados para espaço verde têm que ser afetos a este destino no prazo de 8 anos, senão voltam a terrenos rurais, como aquele que este executivo comprou agora. O que é bom. Temos um prazo já, 8 anos. Vamos ver se daqui por 8 anos... Esperemos muito mais cedo. se Que não seja como a estivermos- obra. Não, o primeiro processo é Na ter os comissão terrenos e depois permanente número 400 e qualquer coisa. o Parque da Cidade. Mas, É Paulo- um projeto complicado que vai durar certamente Obrigado muito pelo teu tempo ainda, contributo e infelizmente. pelo contributo dos, Mas eu tenho o Parque da Cidade do já Hélder amanhã. Quintela, do Sérgio Martins, do Leonel Costa, do Luís Paulo. Foi o Parque da Cidade, foi o tema indicado pelo painel. Na próxima semana caberá ao Luís Paulo indicar o tema. Vou trazer um tema interessante. Esperamos todos que sim. Entretanto, nós também vamos pensar em mais 2 temas para servir de discussão no próximo programa, que vai ser, obviamente, na próxima semana. Neste programa, avaliamos e analisamos a questão da Lixa, o 26º aniversário da cidade da Lixa, se está ou não melhor 26 anos depois da sua promoção em termos de estatuto, à categoria de cidade, e também falamos da Estrada Municipal 564, uma estrada que, de acordo com a informação do Luís Paulo, a obra está praticamente concluída 4 anos depois de se ter iniciado. Voltamos na próxima semana com mais assuntos de interesse da atualidade do Concelho de Felgueiras.